Neste vídeo, vamos explorar os vestígios arqueológicos que correspondem a um conjunto urbano intramuros da vila de Mértola, que tem uma continuidade desde o período bizantino até ao período islâmico, ou seja, entre o final do século VI e o século XII. Sigam nesta aventura. Meus amigos, aqui em Mértola há aqui uma coisa que eu acho que é muito interessante se vocês verem. Vou tentar mostrar. Que é uma réplica de uma casa islâmica. Não é aqui uma réplica aqui, como seria viver numa casa islâmica, isto no século... Mas quem mais poderá melhor falar aqui assim sobre... Será meu amigo Jorge? Daqui a 2 minutos. Daqui a 2 minutos o Jorge fala. Nós temos aqui, seria o pátio interno da casa. As casas islâmicas teriam alguma influência nas casas romanas. Não, as casas romanas influenciaram as casas islâmicas. Sim, eu ia dizer ao contrário. Exato, as casas romanas influenciaram as casas islâmicas, correto? É um mundo mediterrâneo. É assim, desde os micénicos, egípcios, gregos, romanos, sírios, fenícios, todos. Claro. É forma de conseguir fazer operações relativamente ao calor, teres fresco e viveres numa casa com uma condição de habitabilidade. Hoje em dia já está mais complicado às vezes. Exatamente o contrário. Então, meus amigos, vamos mostrar aqui mais ou menos como é que é uma casa islâmica por dentro. Temos aqui então a zona que era a zona de dormir, que era a alcova. Aqui é a zona do secretariado, que claro, não fazia parte da casa romana, mas faz a casa islâmica, mas faz agora. E aqui então seria a zona da despensa. Então já vos mostrei, aqui um hortelã e aqui um alecrim. Aqui a cozinha. E a casa de banho, a latrina. Já teria uma entrada aqui em L, as pessoas faziam assim as suas necessidades. E seria uma casa simples, mas bastante do mundo mediterrâneo, como vos falou o meu amigo Jorge. Então aqui estamos num bairro islâmico. Como é que eram então estas casas? Nós vimos agora mesmo uma réplica. As casas seriam assim. Estão a ver ali o pátio central, ali, tudo à volta. Ali também tem, pátio central. Ainda sobrevivem aqui graças à arqueologia. Depois isto aqui é descoberto. Eu aconselho-vos o meu amigo Jorge Feio, para fazermos vocês uma próxima vez que venham aqui a Mértola, aconselho-vos o meu amigo Jorge para fazermos uma visita guiada. Não fumei, faz mal. O bairro islâmico Almôada remonta ao século XII e é composto por 15 casas, mas calcula-se que existiriam aqui cerca de 30, que ainda não foram escavadas. Estas casas têm uma estrutura arquitetónica comum ao mundo urbano mediterrâneo, estando organizadas em torno de um pátio central, a partir do qual se organizavam as diferentes divisões. Até é possível visualizar alguns compartimentos, como a casa de banho, que possuía uma parede a meio, de forma a dar uma maior privacidade. Com a reconquista cristã pelas forças da Ordem de Santiago, em 1238, este bairro foi arrasado e durante séculos aqui existiu um cemitério, o que ajudou a preservar as estruturas do período islâmico. A arqueologia colocou igualmente a descoberto peças de grande valor artístico, que ajudam a compreender o cotidiano das pessoas que viveram neste período. Continuamos aqui em Mértola, aqui nesta uma zona interessante. Aqui uma fonte romana, da época romana, aqui aqui era o palácio do bispo. Há quem diga que isto aqui era um batistério, mas o batistério é ali em cima. Portanto, eu duvido que na realidade aqui tenha sido um batistério, mas parece mais como há em Pompeia as fontes de casas, dos palácios. Neste caso, seria de uma casa, correto? Em Mértola, arqueólogos consideraram duas das estruturas descobertas como batistérios, datando-os nos séculos IV e V, indo buscar paralelos à cidade de Timgad, fundada pelo imperador Trajano no ano 100, atualmente na Argélia, onde na igreja de crença donatista e localizada nos seus arrabaldes existe um batistério de planta octogonal com degraus. Em várias termas romanas, o lacónico, o quarto de transpiração, tem uma estrutura similar, com configuração em degraus. Durante a expansão do cristianismo, termas, o Ilá e templos romanos foram transformados em igrejas, em basílicas e mosteiros paleocristãos,
como se verifica em São Pocofati, que as suas fontes e piscinas passaram a ser usados como batistérios, como em Luca. Logo, não seria de estranhar que ambas as estruturas de Mértola tinham tido uma outra utilização, como fonte, jardim ou piscina, para momentos de ócio entre negócios, fazendo lembrar um atual jacuzzi de uma casa ou de um palácio, de alguém com poder ou riqueza aqui tenha vivido, tendo em consideração até que canalização tinham. Será possível que em Mértola crenças donásticas se tenham espalhado do norte de África para a Península Ibérica nos séculos IV e V, no mesmo período em que se difundia o priscilianismo na península e em que o arianismo se espalhava, trazido pelos visigodos e vândalos, e que realmente estas estruturas tinham sido batistérios de duas comunidades cristãs? Ou seriam diferenciados pelo sexo? Ou será que nunca o tenham sido? O bispo era quem realizava os batismos, e em Mértola não há registro de bispos. Não consta a sua existência nas listas de dioceses do século VI. As primeiras igrejas, a palavra grega ecclesia, palavra que designa local de reunião, se localizavam fora da muralha urbana, nos arrabaldes. Como também se observa em Beja e em Mértola, existe uma basílica paleocristã que se localiza do lado de fora das muralhas da vila. Aqui temos o cemitério. Incrível, este trabalho de arqueologia que foi aqui, tem sido desenvolvido aqui ao longo dos anos, aqui nesta vila de Mértola. E aqui eu, sinceramente, aconselho-vos um dia tenham vontade ou disposição para virem conhecer aqui por baixo, desta zona aqui assim, e por baixo tudo isto aqui ao comprido, é um criptopórtico do romano. Interessante de se ver. O criptopórtico de Mértola é uma galeria abobadada subterrânea construída com o objetivo de compensar o declive no terreno junto às muralhas e assim sustentar estruturas construídas sobre a superfície. A sua cronologia será ainda de período romano. Ao longo dos anos, o criptopórtico terá tido funções de cisterna, armazém, talvez funções defensivas visto apoiar-se nas muralhas e, se calhar, terá sido usado como prisão. Na Antiguidade Tardia, entre os séculos V e VIII d.C., terão sido construídas sobre esta estrutura edifícios de influência bizantina, trazida pelos visigodos, nos quais subsistem vestígios de decoração de mosaicos, assim como colunas e capitéis. Terá sido um complexo palatino-visigótico? Ou terá pertencido a um suposto bispo? Duvido que tenha pertencido a um bispo, de referir que Mértola não surge na lista de dioceses do século VI. Então aqui o meu amigo Jorge veio, já mandou vir comigo, porque eu não estava a prestar atenção e às explicações dele. Estamos aqui a seguir um grupo, que é o Jorge que está a liderar. Não se esqueçam, venham a Mértola e aconselho-vos uma visita com o Jorge. E aqui assim então, tem aqui assim uns mosaicos romanos, de excelente qualidade, que terá paralelos em Ravenna, Itália. Está ali o Jorge, já viram? Está aqui a dar uma explicação aqui ao grupo. Fantástico este espaço, fantástico. Estamos em outubro e está um dia fabuloso. Olhem só esta paisagem aqui, à volta de Mértola, esta serra. Fantástico este mosaico. Já viram aí o coelho? Tem muito bicho. Cervo?